A guerra entre Israel e Hamas ganhou mais um capítulo. Nesta semana, militares israelenses realizaram uma operação terrestre no norte da faixa de Gaza. Em uma publicação no X, antigo Twitter, as forças de defesa de Israel disseram que a missão, que contou com a entrada de tanques de guerra, é uma preparação para as próximas fases do combate e que numerosas células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento de mísseis foram atacados. A operação foi considerada como a maior por terra desde o início da guerra, em 7 de outubro. Na sexta-feira, o porta-voz das Forças Armadas disse que Israel estava expandindo as operações por terra. Entre outros fatos que marcaram a semana estão a tentativa novamente frustrada da ONU de chegar a uma solução para o conflito e o comunicado de 9 países árabes condenando os ataques de Israel a civis na faixa de Gaza. A gente vai agora receber o professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais. Antes de receber o professor, só uma atualização sobre o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que recebeu uma delegação do Hamas em Moscou. A reunião tinha como objetivo garantir a libertação de reféns em Gaza, já que, segundo o Kremlin, 6 russos estariam entre os sequestrados. Nesta semana, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o vice-chanceler do Irã também esteve em Moscou, mas não informou o motivo do encontro. Agora sim, a gente saúda o professor com essas informações mais completas. Seja muito bem-vindo à Hora H do Agro, Pedro. Obrigado, Kellen. Sempre uma satisfação estar aqui contigo e na Hora H do Agro. Muito obrigada para a gente também. E essa incursão de tanques de Israel no norte da faixa de Gaza, ela significa que a guerra está indo para um novo degrau na sua avaliação? A guerra, no primeiro cenário, Kellen, é que essa guerra, ela não vai ser uma guerra rápida. Ela tende a ser uma guerra longa e uma guerra que vai impactar de maneira, digamos, humanitária na região, muito potente. Porque o que Israel está fazendo nesse momento, né, o que o governo israelense está fazendo, o Benjamin Netanyahu está fazendo, é preparando a cavalaria para entrar. Então, o que nós vimos até agora é uma espécie de aquecimento da guerra. Os tambores estão tocando, quer dizer, eles ainda não entraram como um jargão militar, né? Eles ainda não entraram com a cavalaria, com a infantaria. Depois que Israel entrar por terra, entrar com exército, aí, digamos, a tendência é que Gaza seja reduzida a pó. Esse é o plano de Netanyahu e é isso que ele já deixou claro em várias das suas falas. Então agora a guerra ela acontece de uma maneira que já tem milhares e milhares de vítimas, de maneira muito forte, mas ela é só um prelúdio daquilo que vai acontecer nos próximos capítulos. Isso significa que haveria um maior envolvimento de outras nações da região, ou seja, esse conflito se expandiria? No primeiro momento, né, espera-se que não, embora ela já tenha se projetado e arquitetado de maneira global. Quer dizer, os Estados Unidos estão desde o primeiro momento ao lado de Israel. Israel é o aliado, digamos, incondicional dos Estados Unidos no Oriente Médio, é a porta de entrada dos Estados Unidos no Oriente Médio. O presidente Biden tem uma declaração que está circulando agora bastante, quando ele ainda era um jovem senador, que ele dizia o seguinte: se Israel não existisse, era preciso que a América o criasse Israel, porque é onde os Estados Unidos manifestam seus interesses no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos está lá desde o começo. A União Europeia, ela dá um respaldo para as ações de Benjamin Netanyahu, desde suprimir protestos internos pró-Palestina, até mandar, digamos, diplomaticamente, né, o respaldo necessário para que o Benjamin Netanyahu faça suas operações. E o mundo árabe, né, que está ali mais perto, não se envolve diretamente, se envolve diplomaticamente, mas não se envolve no campo de batalha diretamente, a não ser com atores, digamos, transnacionais, que não são estados nacionais, Kellen, como, por exemplo, o Hezbollah, que atua na Líbia e que tem trocado, né, digamos, militarmente, tem trocado ofensivas com o exército de Israel em outra área ali do Oriente Médio. Então, digamos, diretamente a guerra ela está localizada, mas ela vai se intensificar localmente. Muito bem, professor. Agora, dentro desse contexto, Israel condenou Moscou por receber a visita do Hamas.
A gente atualizou esse assunto há pouco. Está havendo um rearranjo da geopolítica no Oriente Médio? Está tendo. Quer dizer, isso não começa agora. Se a gente pensar há uns meses atrás, a China fez um acordo de paz que era impensável há pouco tempo, quer dizer, antes dele ser feito, que é o acordo entre Irã e Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita é uma espécie de capital sunita do mundo, do mundo. Quer dizer, a Meca está lá, é a cidade escolhida pelo profeta Maomé, 85% da população sunita está na Arábia Saudita, e o Irã é o contraponto ali na região, que é o governo xiita, é a civilização persa. E xiitas e sunitas não sentam na mesma mesa, Keren. O Xi Jinping conseguiu fazer isso. Os dois fizeram um acordo de paz e meses depois, mais do que isso, entraram num bloco político e econômico cuja a China está presente, o Brasil também, nos interessa diretamente, que é os BRICS. Então, isso movimenta de maneira estrutural os tabuleiros no Oriente Médio. Por outro lado, países que têm bases militares norte-americanas, portanto, muito associadas aos Estados Unidos, como a própria Arábia Saudita, o Catar, o Egito, eles têm se aproximado mais desse eixo eurasiático, ou seja, esse eixo que pega China e Rússia. E, nesse caso, como você anuncia bem, né, a Rússia fazendo essa diplomacia nesse momento mostra como a geopolítica global tem mudado. E, por fim, né, não há outra maneira de garantir a soltura de reféns que não seja negociando com o Hamas. O próprio Estado de Israel faz isso, e já teve alguns dos reféns israelenses capturados soltos.